Olá, meus seres, eu espero que todos vocês estejam muito bem aí desse lado. Estamos na nossa playlist Fisiologia Humana, na sequência Sistema Respiratório, Transporte de Gases. Mas convido você a se inscrever no nosso canal se não é inscrito ou inscrita, deixe seu like, ative as notificações, temos aulas semanais para vocês brilharem em Biologia, seja para o seu vestibular, para o seu Enem, ou seja para o seu conhecimento geral dessa disciplina maravilhosa, a mais bonita de todas. Nas aulas anteriores, a gente viu o trajeto do ar no sistema respiratório. Nós temos aqui a entrada desse ar pelo nariz, passagem pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pendurado lá, alvéolos, local da troca gasosa ou hematose. Principal músculo respiratório, diafragma, não o único, mas o principal. Contração dele rebaixa, aumentava o volume do tórax, criava uma diferença de pressão e o ar entrava no nosso sistema respiratório. Agora, quando esse ar chega na bolsinha chamada de alvéolo, nós vamos ter a membrana dos alvéolos, nós vamos ter membrana plasmática da célula denominada de alvéolo, nós teremos a parede do vaso sanguíneo, que é o capilar, o endotélio, a camada mais fininha, e nós teremos acesso às hemácias, células vermelhas e, no conjunto geral, ao sangue. Então a gente vai pensar nesse transporte de gases agora especificamente fazendo aquela associação entre o sistema circulatório e o sistema respiratório. Se você pegar um pedacinho aqui desse pulmão, transplantar para cá, a bolsinha chamada de alvéolo tem uma parede simples ou um epitélio simples, uma parede formada por apenas uma camada de células. E aí você vai imaginar que o vaso sanguíneo estará aqui assim, o capilar sanguíneo, ok? E aí os gases serão trocados seguindo o princípio da difusão. Inspirou, jogou o ar para dentro, vai ter uma maior quantidade de oxigênio chegando. Então, por difusão simples, esse oxigênio passa para o interior do vaso sanguíneo. Agora, o CO2 estará em maior quantidade no vaso e aí esse CO2 se difunde. Por que em maior quantidade? Porque esse CO2 veio lá da respiração celular aeróbica, lá do ciclo de Krebs, da oxidação do piruvato, e esse CO2 vem de todas as nossas células corporais. Então, uma grande quantidade de gás carbônico viajando na nossa corrente sanguínea e chegando aqui. Então, no alvéolo, nós teremos a hematose, a troca de sangue venoso, o sangue com uma pressão parcial de CO2 maior por sangue arterial, uma pressão de O2 maior. Esse oxigênio é transportado no nosso sangue, 98% dele com a hemoglobina. Então, um transporte associado à hemoglobina, formando que os vestibulares, o Enem, ou provas de concursos, colégio, quando você está estudando, aparece lá oxihemoglobina, que é o oxigênio ligado à hemoglobina. Então, 98%. Às vezes, se você tem relógios inteligentes, smartwatch, ou se você já foi num hospital e teve acesso a um oxímetro, coloca uma estrutura, parece um clips assim, um prendedor, plups, com uma luzinha, e aí aparece o valor de saturação, 96, 97, 98. Então, nos tecidos periféricos, a gente consegue medir essa quantidade de oxigênio baseado nesse valor, 98% do oxigênio associado à hemoglobina. Os outros 2% estarão dissolvidos no nosso plasma. Pode aparecer gráfico ainda em referência a valores de pH. pH do nosso plasma 7,35, 7,45. Então a gente tem alguns estudos aqui que ali no interior da hemácia, mais ou menos, ou no ambiente próximo a isso, você tem um pH entre 7,2 e 7,3. Nesse valor de pH, eu tenho aqui um gráfico mostrando o aumento da concentração do oxigênio, ou seja, da pressão parcial de O2. Então a gente vai chamar de pressão parcial de O2, aqui ó, 30, 70, 90. Perceba que está aumentando a quantidade de oxigênio e vai aumentar a saturação da hemoglobina. Saturação é a hemoglobina segurar esse oxigênio, tem uma afinidade pelo esse oxigênio. Então a hemoglobina vai passar. Ela está no interior das hemácias. Quando o sangue passa nos pulmões,
local de maior quantidade de oxigênio. Está em contato aqui com a atmosfera, esse oxigênio se difunde e facilmente liga-se ou se liga à hemoglobina. Então vai aumentando a pressão parcial de O2, vai aumentando a saturação da hemoglobina, ou seja, a tendência da hemoglobina segurar esse oxigênio. Isso é importante para a hemoglobina captar esse oxigênio das regiões de maior pressão de oxigênio, ou seja, o nosso pulmão, e levar até os tecidos periféricos e aí entregar esse oxigênio. Agora, o gás carbônico é transportado de 3 maneiras distintas ou diferentes. Eu já vi vestibular perguntar para vocês em questões discursivas, maneiras, formas do transporte do gás carbônico. 7%, 5 a 7% dissolvido no plasma, na forma de CO2 mesmo. 23% associado à hemoglobina, formando carbohemoglobina ou carboaminoglobina. Então essa substância, carbohemoglobina, gás carbônico associado a essa hemoglobina. Mas olha só, 23%. E os 70%, ou seja, a maior parte do CO2, é transportado na forma de bicarbonato, HCO3-, o ânion do ácido carbônico. Então, para transportar esse CO2, a gente vai ver no interior da hemácia a formação do ácido carbônico. E esse ácido carbônico, ele vai ionizar em meio aquoso, liberar um íon H+, que geralmente associa-se ali à hemoglobina, e aí o ânion HCO3- vai ser transportado para o plasma, a parte líquida do nosso sangue. Então esse bicarbonato será transportado para plasma, parte líquida do sangue. Importante você lembrar da reação. A reação. Aqui estão os nossos tecidos corporais, células. Geralmente as nossas células têm centenas de mitocôndrias. Lá no interior ocorre a oxidação do piruvato, ciclo de Krebs, e isso libera CO2. Então você tem a liberação do CO2 da oxidação do piruvato, ciclo de Krebs, maior parte no ciclo de Krebs. E aí esse CO2 se difunde. Ele é um gás, e esse gás é apolar, pequeno, e ele vai facilmente passando por entre os fosfolipídios da membrana plasmática. Então ele se difunde. No interior das hemácias existe uma enzima chamada anidrase carbônica. Terminou em ase, indica uma enzima. E aí o CO2 vai reagir com a água, catalisado pela anidrase. Então ela vai acelerar essa reação. Aí a gente tem a formação do ácido carbônico, H2CO3, ioniza H+, e o HCO3- é transportado para fora da hemácia. Então essa reação química de formação do ácido carbônico ocorre no interior das nossas hemácias ou glóbulos vermelhos. Essa reação é catalisada, acelerada pela anidrase carbônica que está lá no interior. Só que essa reação ela é reversível, ela vai nesse sentido e ela também volta. Na membrana das hemácias existem transportadores ou trocadores iônicos. Transportador de cloro para dentro, HCO3- para fora para equilibrar as cargas elétricas no interior das células com o seu meio externo. Então a gente vai ter aqui um transporte nesse sentido, mas também um transporte nesse outro sentido. Setinha preta, transporte voltando. Isso aqui, esse retorno, vai acontecer quando as hemácias estão aqui próximos aos alvéolos. Então, nessa região, as hemácias viajando, chegando ali próximo, lá no tecido pulmonar, nós teremos o transporte do bicarbonato, HCO3- para dentro, vai reagir com o íon H+, formar o ácido carbônico, H2 ou H2O, né? Água e CO2. E aí a gente libera na expiração. Então a gente perde até vaporzinho de água, mas o foco aqui é eliminar o gás carbônico. Então essa reação química ocorre no interior das hemácias ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos. É catalisada pela anidrase carbônica. Você tem uma reação reversível, vai nesse sentido, seta azul, quando as hemácias estão próximas aos tecidos corporais, mandou bicarbonato para o plasma. Esse bicarbonato está na parte líquida do sangue viajando. Hemácias próximos lá nos alvéolos pulmonares, bicarbonato para o interior,
Depois, formação do ácido carbônico, CO2 e água, e o CO2 é jogado para fora. Então, reação reversível, vai nesse sentido, tecidos, volta nesse sentido para liberar o CO2 aqui nos alvéolos pulmonares. Então, básico, mas um pouquinho detalhista para você. Em outros encontros eu vou aprofundar essas condições, mas isso aqui é essencial para você começar a dominar essa disciplina chamada biologia. Como eu coloquei lá um valor de 7,2 em pH, nós podemos ter pH 7,4, 7,6, oscilações no pH, isso vai influenciar na afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, geralmente em ambientes ácidos, redução de pH, a hemoglobina tende a liberar o oxigênio. Quando a gente vê esse aumento da pressão parcial de O2, ou seja, quando aumenta a quantidade de oxigênio disponível, a hemoglobina tem uma afinidade maior, ou seja, tende a ficar ligada ao oxigênio. Então a gente vai ter basicamente esse pensamento para transporte de gases. Mas não esquece de associar com hemoglobina, interior das hemácias, para O2, CO2 e especificamente para o CO2, essas três formas de transporte desse gás, sendo a forma de bicarbonato a maior quantidade e a de maior destaque em algumas provas bem específicas. Então esses são detalhes do sistema respiratório. Nós vimos lá uma anatomia geral dos seus componentes, depois a mecânica geral, e aí eu encerro esse blocão na nossa fisiologia dos humanos com esse transporte de gases para você brilhar em biologia. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações, aulas semanais para você brilhar nessa disciplina maravilhosa. Abração e bons estudos para todos vocês!